E aí pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Engenhando, e desta vez estou trazendo um vídeo para vocês sobre condicionamento de sinal, utilizando então um circuito amplificador operacional não inversor, tá? Para a gente aplicar no Arduino e fazer o condicionamento do sinal. O nosso exemplo é da medição de nível de água no reservatório. Quando a gente tem um nível baixo nesse reservatório, a gente vai ter um sinal, e quando a gente tiver um nível alto nesse reservatório de água, a gente vai ter um outro sinal. Só que a gente quer amplificar esse sinal, fazer um offset e dar um ganho para esse sinal, para que ele tenha uma faixa de leitura entre 0 e 5 volts, que é a faixa que o Arduino consegue captar. Então a gente vai resolver os exercícios, a gente vai desenvolver isso, aplicar no software PSIM, o software Tinkercad, onde a gente vai simular a prática. Tinkercad é uma plataforma na web da Autodesk, no qual vocês conseguem montar protoboard, fazer todo o procedimento como se fosse na prática, testar, encontrar erros para que você não faça toda a montagem na prática e ache e encontre algum erro, né? Então a gente vai ver de tudo um pouco, espero que vocês curtam o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, deixem os comentários por qualquer dúvida ou sugestão e bora pro vídeo. Bom pessoal, então eu vou desenvolvendo aqui no meu computador, e vocês vão acompanhando todo o desenvolvimento, todos os passo a passos que eu fiz. Qualquer dúvida no decorrer dos slides podem deixar aí nos comentários, que assim que der eu respondo para vocês. Então, a gente vai tratar sobre o condicionamento de um sinal de um sensor utilizando um circuito amplificador operacional não inversor. Então, o que vamos aprender? A gente vai aprender como medir a tensão de entrada e saída de um sensor, como medir a tensão de leitura mínima e máxima, cálculos de ganho e offset, como montar um circuito amplificador, cálculos das resistências necessárias do circuito. A gente vai fazer também uma simulação no software PSIM, uma simulação no Tinkercad, e o nosso exemplo em questão é a medição de nível de água, né, no reservatório. A gente tinha, no nosso exemplo que eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente tinha um tanque de água que armazenava água numa bancada didática. A gente tinha que pegar o sinal que esse sensor emitia, condicionar ele para colocar no Arduino e fazer uma programação que a gente mais necessitava no momento. Então, a gente tinha um nível de água baixo, a gente tinha um sinal de 1.142 volts. Então a gente já sabe o que a gente quer fazer, a gente quer que tenha um offset para que esse sinal fique zerado. A gente quer que o nosso menor sinal, o mínimo do nosso sinal, seja zero, para que a gente consiga jogar no Arduino como o valor inicial de tensão sendo zero. Depois a gente tem o nível de água alto. Esse sinal ele nos retornava 4.77 volts. 4.77 volts também não é muito adequado, a gente quer chegar a 5 volts, então a gente quer, né, qual que é nosso problema? O Arduino ele lê de 0 a 5 volts, então a gente quer uma solução. Qual que é a solução? Fazer um condicionamento de sinal. Aqui a gente tem o nosso exemplo, que era um reservatório de água, aqui a gente tem uma bancada didática, e esse é o sensor que a gente tinha, um sensor industrial, um sensor que mede o diferença de pressão, o diferencial de pressão. Por meio do diferencial de pressão a gente consegue medir o nível daquele reservatório. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a fazer alguns cálculos antes de montar o circuito amplificador propriamente dito. Desta forma, a gente tem que primeiro calcular qual que é a excursão do nosso sinal. A gente tem o máximo, que é 4.77, e a gente vai ter o mínimo, que é 1.142 volts. Então a nossa excursão é 3,628 volts. Então o que a gente tem que fazer agora? Assim a gente tem que subtrair 1.14 volts da saída do sensor para ficar zerado. Então a gente tem que ter uma tensão de offset. A gente tem que amplificar a saída em 1.378 vezes para se obter uma excursão útil de 5 volts. Por que 1,378? Porque a gente vai pegar os 5 volts que a gente quer e dividir pela excursão total do nosso sensor. Isso vai nos retornar 1.378 volts. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculo. Você sabe que quando a gente vai fazer um circuito amplificador, a gente precisa ter o conjunto de resistências, tá? Um R1, um R2, um R3, para que a gente consiga fazer a amplificação de fato. A gente precisa do amp-op, no caso, o LM741 que a gente vai utilizar, mas a gente também precisa de resistências para fazer as ligações. Então, existem essas equações que vocês estão observando aí, que são as equações de ganho e de offset, tá? Então, a gente vai aplicar os nossos dados nesses equacionamentos para uma equação, né, do amplificador não inversor. A gente tem a primeira equação, que é do ganho, que é a tensão de saída, né, que a gente tem, dividido pela tensão
que vocês podem observar ali embaixo, né? O VM maiúsculo é a tensão máxima de entrada, que no nosso caso é 4.77, e o VM minúsculo é a tensão mínima de entrada, que é 1.142 volts para nós. E a tensão de saída é a nossa tensão que a gente quer obter, né? Então a gente tem todos esses equacionamentos. Então para o ganho, como é que fica? A gente tem que o ganho é a tensão de saída que a gente quer, que é 5 volts, dividido pela 4.77 menos 1.142, isso nos retorna 1.378 volts. Ou seja, esse é o nosso ganho. Agora a gente tem uma relação entre R3 e R1, que o nosso o VMzinho vezes o ganho é igual a R3 sobre R1 vezes o VCC. Ou seja, o VCC é a tensão de alimentação do nosso amp-op, no nosso caso a gente adotou 12 volts. E no caso aqui a gente vai ter uma relação R3 sobre R1 então, tá? Ficando ali R3 em função de R1. Aí então a gente adota uma resistência, né? No caso a gente definiu R1 como sendo 100 kΩ, tá? Pode ser qualquer resistência padrão, né, que você tenha disponível para utilizar como R1. Daí no caso a gente vai ter um R3. Consequentemente, através do outro equacionamento do ganho, a gente vai ter um R2. Então a gente conseguiu achar três resistências, R1, R2 e R3, que vão ser úteis no nosso caso, no nosso circuito de amplificação. Tá? Vocês podem observar ali embaixo que tem um R1, R2 e R3, as resistências de 100 kΩ, o R2, 82 kΩ paralelo com 150 kΩ. Por que a gente fez isso? Porque a gente não tinha uma resistência de 53 kΩ, então a gente fez uma associação em paralelo que equivale a ter uma resistência de 53. E 12 mais 1 é o equivale ao 13 kΩ, que a gente também não tinha uma resistência de 13 kΩ, mas tinha de 12, 12K e 1K. E aqui vocês podem observar também que a gente fez um filtro passa-baixos, né? Uma tensão com uma frequência de corte de 100 Hz. A gente aplicou no equacionamento, a gente achou aquele valor de RC. Aí a gente foi nas especificações do conversor AD e encontrou então uma resistência equivalente de 4,7 kΩ. E um C, uma capacitância de 330 nanofarad. Bom, aqui a gente pode observar então o nosso circuito amplificador não inversor. Eu não vou focar muito aqui como a gente fez esse circuito, mas vocês podem observar que esse circuito aqui, ó, ele tem o R2, que é a combinação em paralelo dessas duas resistências, o R1, que é essa resistência de 100K que a gente definiu, é a primeira resistência, e o R3, né, que é a associação das duas em série. Aqui a gente tem o nosso amp-op, aqui a gente vai ter a resistência, toda essa parte aqui, perto da tensão de saída, é o nosso filtro, o filtro passa-baixas. Esse símbolozinho com 5 significa uma tensão de corte, é um dispositivo que corta a tensão, limita a tensão em 5 volts. Se por algum motivo ultrapassar, na saída não vai passar de 5 volts. Isso também para prevenir o Arduino de algum problema. Aqui no lado mais direito a gente tem a figura do nosso amp-op, tá? O datasheet aí do nosso amp-op. A gente tem o 1 sendo o offset, o 2 é o inversor, a entrada inversora, 3 não inversora, o 4 a tensão de menos 12 volts, que é a nossa alimentação, 7 mais 12 volts, o 6 é a nossa saída. Aqui vocês podem observar esse 12 é a tensão de alimentação, a tensão de entrada vai ser colocada aqui, a tensão de saída vai ser captada aqui. E os números do nosso amp-op na prática, o 2 está sendo representado nessa parte aqui do nosso circuito, o 3, que é a tensão a entrada não inversora, está representada ali, e o 6, que é a nossa saída, está representado aqui. A gente vai ter alimentação de mais 12 volts no 7, né, vamos dizer que estaria por aqui, e menos 12 no 4. Isso aqui foi feito no software PSIM. Vou deixar o link na descrição do vídeo para como vocês baixarem ele. Vou deixar também, se vocês quiserem, também posso deixar os meus arquivos do software PSIM, meus arquivos do Tinkercad, para vocês conseguirem captar, conseguirem fazer alguns ensaios. Então aqui nesse slide a gente consegue observar, né, a simulação das nossas curvas no software PSIM. Ali no tabelinho embaixo a gente consegue ver os nossos valores de entrada e a respectiva saída. Ou seja, a gente tem uma entrada de 1.14 e tem uma saída muito próxima de zero, 9.37 vezes 10 a menos 3 volts. E depois a gente tem uma tensão de entrada de 4.77 volts e nos retorna uma saída de 5 volts após a aplicação do amplificador. Tá? Então a gente tem os gráficos também, em azul é a nossa tensão amplificada, o nosso sinal amplificado, e em vermelho o nosso sinal base, né, o nosso sinal de entrada como a gente tem, né, na saída do nosso sensor. Aqui tem a simulação agora no Tinkercad.
eu vou abrir no site, tá? Para mostrar para vocês toda a simulação. Vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem e tentarem brincar. Mas vocês podem observar já de antemão que é uma montagem muito parecida com o que é feito na prática, né? Ou seja, é a simulação da prática, né? A ligação de todos os fios no Arduino, display, resistências, amp-op, na protoboard, tudo como é mesmo feito na prática. Se tiver algum erro aqui, provavelmente você não precisará montar na prática para verificar o erro, tá? E no Arduino, interessante que a gente já coloca, né, o código no Arduino para rodar o programa. Bom, pessoal, acessando ali o Tinkercad na internet, aí na web, vocês escrevem no Tinkercad, se cadastrem e acessem, tá? Vocês vão ter esse layout aqui, no caso foi eu que desenvolvi, vocês vão ter que procurar a medição de nível com amplificador, mas no caso eu vou disponibilizar na descrição o link, então acredito que não vai ser necessário você estar pesquisando. Mas aqui a gente tem uma plataforma que tem tudo, tem todos os circuitos, tem a protoboard, Arduino, display. Aqui vocês podem observar que a gente tem a protoboard com todos os nossos equipamentos, tá? Em amarelo ali a gente tem os multímetros, a gente tem as fontes de tensão, que vai gerar o mais 12 ou menos 12 volts para alimentar o nosso amp-op. A tensão de entrada com a outra fonte, que vai nos fornecer o 1.14 e os 4.77 volts. Tem o multímetro, tem um que está medindo a tensão de entrada e outro a tensão de saída, para vocês observarem se realmente está acontecendo a amplificação. A gente tem em preto aquele dispositivo na protoboard que é o nosso amp-op. E a gente tem todas as ligações, a resistência R1, R2, R3. E aqui no canto ali a gente tem nosso Arduino. Aqui a gente tem o nosso Arduino, tá? Com o display. E toda essa ligação do display eu já encontrei pronta ali nos arquivos aí que tem disponível. Vocês pesquisam Arduino com display, LCD, vocês encontram já o arquivo já com esse desenho já pronto. Vocês não precisam fazer toda essa ligação. Bom, pessoal. Aqui a gente colocou um código, vocês podem clicar aqui e observar que existe um código, tá? Como é que foi feito esse código? Esse código ele foi feito assim, ó. Na prática a gente tinha um reservatório de água e quando o tanque estava baixo a gente tinha 0 milímetros. Quando o tanque estava cheio a gente tinha 700 e poucos milímetros, tá? Então a gente fez o que? Amplificou o sinal, mandou para o Arduino, aí o Arduino leu o sinal 0, que seria o nosso 1.14 no sensor original, né, no sinal original, e vai ler os 5 volts que após a amplificação ficou 5 volts, né, que inicialmente era os 4.77 volts, e vai ser o nosso nível máximo. Então a gente vai pegar esses sinais analógicos, o Arduino vai captar isso e transformar numa informação que vai aparecer no display LCD como nível de água, tantos milímetros, né, 0 milímetros, 15 milímetros ou 800 milímetros. Então existe um código que a gente fez para isso e está ali disponível, também posso enviar para vocês. Aqui na protoboard, é só vocês seguirem toda a conexão como foi feito no software PSIM, que não vai ter erro nenhum, tá? Aqui o nosso amp-op tem as entradas, né, a entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o datasheet do amp-op eu já expliquei ali para vocês, tá? Essa aqui é a nossa resistência R2, essa aqui é a nossa resistência R3 e essa aqui é a nossa resistência R1. Aqui tem o sinal entrando, aqui vai ter o sinal saindo, a saída do sinal já vai para o Arduino, nesse fio amarelo. Aqui a gente tem a alimentação da protoboard de mais 12 volts, menos 12 volts. A gente tem a alimentação aqui do amp-op. Aqui a alimentação em menos 12 volts, aqui a alimentação em mais 12 volts. Enfim, tá? Tem todo um procedimento aí, que é só seguir o PSIM que vocês não vão ter erro. Qualquer dúvida é só perguntar. Bom, pessoal, aqui vocês podem observar que está rodando a simulação, ó. Então está entrando 4.8 volts e está saindo 5.04 volts. E nos 5 volts ali, né, que seria o 4.77, a nossa tensão de entrada no sensor de bancada, a gente teria um nível de 716 milímetros. Que é isso que o nosso Arduino está fazendo, ele está interpretando o sinal do sensor, né, após o condicionamento, por meio de um código, e ele nos retorna esse valor no display. Então, a gente aqui tem alimentação de 12 volts, menos 12 volts, verificando a tensão de entrada, alimentando na entrada. E se aqui a gente colocar, por exemplo, a tensão de 1.16 aproximadamente, o que vai acontecer? Na saída, a gente vai ter milivolts. A gente pode considerar muito próximo de zero. Então a gente vai ter uma tensão próxima a zero
e consequentemente o nível baixo de 12,6 milímetros. Ou seja, está funcionando o nosso projeto. Tem tensão de entrada? Tem tensão de entrada. Tem uma tensão de saída amplificada? Tem. No caso, 1.20 fica zerado, muito próximo de zero, e o 4.77 joga para 5 volts. Então a gente tem uma faixa de medição que a gente quis, tá? Que a gente queria, que era de 0 a 5 volts. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que eu tenha te ajudado nessa questão sobre condicionamento de sinal, amplificador de sinal e um pouquinho aí sobre Arduino. Espero que você deixe o seu like, aí se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, porque se você não ativar o sino não adianta de nada. Você não vai receber meus próximos vídeos sobre isso e também eu não fico sabendo se você está com alguma dúvida ou não, tá certo? Então, como eu já disse, deixe seus comentários aí, deixe sua sugestão, tem alguma dúvida, alguma pergunta, tem o meu e-mail, vou deixar todos os meus endereços aí na descrição do vídeo, o Instagram, o grupo do Telegram e também o meu Facebook, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.